Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é sábado, dia 20 de dezembro. Olha, neste conteúdo de agora, eu tô bem chateado com algumas situações, de verdade. A gente tem que conversar muitas coisas aqui no canal. O Rafael Guanais, técnico do Mirassol, recusou a proposta do Botafogo e o Martim Anselmi, argentino que está livre no mercado, começa a ganhar força nos bastidores do Botafogo, técnico sul-americano, e o John Textor vai avaliar tudo final de semana para, a partir de segunda-feira, analisar o melhor nome para o Botafogo, tá? Mas eu quero conversar com vocês o seguinte, eu acho até que o John Textor ele teria que priorizar técnico europeu. Eu tô bem irritado, não porque o técnico do Mirassol recusou o Botafogo, mas com deboches, sempre tem deboches. Aqui no Mirassol tá pagando em dia. O Botafogo é uma aventura. A gente vê a imprensa torcendo contra o Botafogo. A gente vê que a imprensa, ela seca o Botafogo. Então, assim, o momento que a gente vive não é um momento bom. A gente tem problemas internos. A gente vai tocar nesse ponto também, porque o Botafogo tem grande culpa também nesse momento, dessas recusas de técnicos não quererem trabalhar no Botafogo. A gente tá queimado no mercado, mas eu tô perdendo as forças de verdade aqui com o futebol brasileiro, porque o que fazem com o Botafogo, mas não é só o Botafogo, mas o que fazem com o Botafogo é muita covardia, é muito deboche, é muitas notícias tentando menosprezar, é muitas coisas que a gente como torcedor, porque isso aqui é grande demais, cara. Isso aqui é gigante. Então tem coisas que a gente não pode aceitar. Eu vou desabafar com vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, tudo isso agora. Cara, se você quiser deixar seu like, se você quiser se inscrever no canal, fiquem à vontade, porque é muito importante aqui para o crescimento do canal. Eu conto sempre com a ajuda de vocês. Olha, eu quero ir direto ao ponto, porque eu tenho muitas coisas para conversar com vocês. A informação de ontem é que o Rafael Guanais, técnico do poderoso Mirassol, recusou a proposta do Botafogo. Abre aspas aí, porque eu vou trazer, quem trouxe a informação antes de todo mundo foi essa jornalista aí. Me assusta, mas assim, jornalista tem que apurar, tem que trazer informações, mas me assusta, ela tá sempre por dentro das informações do Botafogo, mas ela deve ter apurado aí pelo lado do treinador, deve ter apurado com os empresários, com os representantes do treinador. O nome dela é Joana de Assis. Ela é jornalista do Grupo Globo, trabalha no Sport TV, e ela que trouxe a informação que o Rafael Guanais recusou a proposta do Botafogo ontem. Só que na matéria dela está escrito o seguinte, vamos lá. Segundo ela, o Rafael Guanais recusou a proposta do Botafogo pelo seguinte, abre aspas, hoje, pegar o Botafogo é muito mais uma aventura do que ficar em um time estabilizado, motivado e que tem todas as contas em dia. Volta aqui pra mim. Então é isso aqui que me irrita. Porque, o Mirassol, é melhor ficar no Mirassol, porque tá na fase de grupos, as contas estão em dia, o Botafogo tá devendo todo mundo. Vamos lá. Então vamos lá. Ele sair do Mirassol para trabalhar no Botafogo seria ali uma aventura, seria um passo maior na carreira dele. E isso gera um certo medo. Isso só serve para o Botafogo? Isso aqui só serve para o Botafogo? O Botafogo tá cheio de problemas. Ele pode ser mandado embora a qualquer momento, nenhum treinador quer isso, então é melhor ficar no poderoso Mirassol. O poderoso Mirassol ano que vem tá na Libertadores, mas está vendendo todo mundo também. O Mirassol, ele não vai ter elenco e nem dinheiro para jogar 3 competições, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Mirassol ano que vem tá arriscado a ser rebaixado. De verdade, o Mirassol tá arriscado a ser rebaixado. Sabe por quê? Porque não tem elenco. Vai viajar toda hora. O Mirassol esse ano fez a campanha que fez porque viajou pouco, jogou pouco porque só tinha um brasileiro. Então assim,
Se aventurar no Botafogo. Olha o linguajar. Se aventurar no Botafogo. Isso só serve pra gente? Ou será que isso só serve pro Botafogo porque foi o time que desafiou o sistema ano passado? Então, por isso que isso é usado aqui no Botafogo. Ano passado, o Botafogo investiu, o John Textor jogou todas as falcatruas no ventilador e o Botafogo ganhou 2 títulos. Na história, eu tô falando de história. Eu não tô falando de ficção. Eu tô falando de realidade. O Botafogo bateu no Flamengo do Roberto Marinho. O Botafogo lá atrás, eu não era nem nascido. O Botafogo bateu no Flamengo de 6 no dia do aniversário deles, fez o time do Flamengo sentar em campo e pedir arrego. A gente sabe como é que funciona, né? Quando a gente bate de frente com o sistema, a gente sabe que o Botafogo vai ser depreciado sempre. O próprio Vasco, que está na final da Copa do Brasil, coitado do Vasco, nos anos de 2000, colocou a logo do SBT na camisa, ficou anos e anos sem cotas. Hoje o Vasco está devendo todo mundo por causa disso também. Então a gente vê que, principalmente aqui no Rio de Janeiro, quem bater de frente com o sistema vai sofrer represálias e a gente sabe como é que é. Vou dar um exemplo aqui. O Internacional acabou de fechar com o Pesolano. Se você pegar o Internacional, quase foi rebaixado. O Internacional está numa crise. Você não vê esse discurso que o Pesolano está se aventurando no Internacional. Então vamos lá, eu estou muito irritado, primeiro pela recusa, não é que ele é o Guardiola, nada disso, mas é impressionante como a imprensa no Brasil, ela torce contra o Botafogo. Então aqui vai um recado para o John Textor. Tenta contratar outro técnico europeu, perde o seu tempo correndo atrás de técnicos europeus, porque realmente nessa eu dou razão para você, você tá certo. Porque é a segunda vez que isso acontece com o Botafogo. Ano passado, esse ano, né, com André Jardine, usou o Botafogo, ganhou aumento lá no México, não veio. Agora, o poderoso Rafael Guanais, com todo respeito a ele, preferiu ficar no Mirassol para ficar ali como herói. A imprensa suja, imprensa que odeia o Botafogo, estava torcendo contra. A gente viu o PVC, essa Joana de Assis. A gente viu que a imprensa, no geral, ela estava torcendo contra o Botafogo. Não sei o motivo, mas eles estavam torcendo contra o Rafael Guanais fechar com o Botafogo. Talvez porque ele tenha sido o melhor técnico do campeonato e isso deixou eles ali um pouco preocupados. Então, na verdade, falando do Rafael Guanais, ele recusou a proposta, não é porque ele tem palavra com o Mirassol. Ele recusou a proposta porque isso aqui é típico de brasileiro, é medroso. Ele recusou a proposta porque treinador brasileiro tem medo. Ele recusou a proposta porque ele quer sair como herói. Ele recusou a proposta porque ele quer ficar no poderoso Mirassol para jogar para a torcida e ficar ali com um trabalho tranquilo, porque aqui no Botafogo tem pressão. Ah, mas o Mirassol, gente, o Botafogo com todos os problemas, o Botafogo tem um elenco top 5 no futebol brasileiro. Esse elenco do Botafogo hoje, sem reforços e sem saídas, é top 5 no futebol brasileiro. Então você falar para mim que é melhor ficar no Mirassol do que você pegar um elenco top 5 do futebol brasileiro, não preciso nem falar da grandeza do Botafogo perto do Mirassol. Então você falar para mim que é melhor ficar no Mirassol porque eu dei a palavra pro Mirassol, para de bobeira, tá com medo, porque aqui no Botafogo tem pressão. O Botafogo ofereceu um salário para ele 3 vezes mais do que ele ganha no Mirassol. Mesmo assim, ele preferiu continuar lá. O Mirassol tá vendendo todo mundo. Eu quero ver o que vai ser do Mirassol ano que vem, com várias competições para jogar. Mas o Textor, ele manda todo mundo embora. Qualquer motivo, ele manda embora. O Textor quer. Aí eu vou ter que defender. Eu tenho meus problemas com o Textor, mas aí eu vou ter que defender. O que o Textor quer? Um time que jogue sem medo, dentro e fora de casa. E o Mirassol do Guanais fez isso no Brasileiro. O Mirassol, ele era um time corajoso, dentro e fora de casa. É isso que o John Textor quer no Botafogo. Um time com coragem, protagonismo, dentro e fora. Ele não veio para o Botafogo por medo. Não é por causa do planejamento, reforços, não. Porque o Botafogo tem um time de qualidade e o Botafogo vai brigar em cima de novo.
Ele veio porque ele ficou com medo da pressão do Botafogo, e isso aí, ele tá no direito dele, cada um faz da sua vida o que quiser, mas eu tô aqui para opinar o que eu penso em cima disso. Agora vamos falar para o Botafogo, vamos olhar para dentro, porque a gente tem problemas também. Isso aí eu concordo. O Botafogo hoje, no mercado, ele vai ter que reconquistar a credibilidade que a gente perdeu. O John Textor levou 2 anos para recuperar a credibilidade aqui no Botafogo, e esse ano ele jogou tudo dentro de uma lata de lixo. O Botafogo esse ano, ele perdeu a credibilidade que ele demorou 2 anos para conquistar. Então a gente teve saídas ali do Luiz Castro, do Bruno Lage, do Arthur Jorge, que a gente nem vê que foi culpa do John Textor, saíram aí por vários motivos. E o John Textor é o menos culpado nisso tudo, mas esse ano, o que o John Textor fez esse ano com o Botafogo, fez a gente perder toda a credibilidade. Então, quando o Rafael Guanais fala que tem medo de vir para o Botafogo, porque por qualquer motivo ele pode ser mandado embora, ele não deixa de estar mentindo, porque realmente esse ano foi o que aconteceu dentro do Botafogo. Agora, o John Textor vai passar o final de semana analisando nomes, o scouting do Botafogo está mandando vídeos para ele vai passar o final de semana analisando o melhor nome para o Botafogo e a partir de segunda-feira vai fazer entrevistas. Mas aqui fica um recado. Não perde mais tempo não com técnico brasileiro não. Eu não vou botar aqui sul-americano, eu não vou generalizar para América do Sul, mas se eu fosse o John Textor, eu tentaria um outro técnico europeu. Eu já falei aqui no canal, vou repetir. Se vier para ficar 1 ano, se você encontrar um outro português aí, ele ficar 1 ano no Botafogo, ganhar títulos e depois ele for embora, eu não tô nem aí mais. O que não pode acontecer é o cara ser contratado, apesar que o Renato Paiva era um europeu também, né? Mas enfim, não é você contratar um Renato Paiva da vida para ficar 4 meses e depois ir embora. O Ancelotinho, a mesma coisa, que também era europeu, né? Tô mandando focar em europeu aqui, mas tá difícil também defender os europeus. Mas enfim, o que não dá é para você ficar contratando técnicos em 4 meses. Mas assim, eu continuo afirmando, não perde mais tempo não com técnicos brasileiros não, porque esses caras adoram se valorizar em cima do Botafogo, adoram sair como heróis, adoram menosprezar o Botafogo, mas no final a gente sabe que isso é medo de sair da zona de conforto para uma pressão que é o Botafogo. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. A gente vai falar aqui sobre um técnico argentino que está na mira do Botafogo, sul-americano, Martín Anselmi. Fica aí, já volto. Eu tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Eu vou botar na tela, porque informação que saiu ontem, o Martín Anselmi, técnico argentino novo, tá começando a sua carreira também, tem alguns trabalhos interessantes ali, se eu não me engano foi no Del Valle. Depois ele vai para o Cruz Azul do México e não foi muito bem no Porto, lá em Portugal. Inclusive no Mundial de Clubes ele era o treinador do Porto, não foi muito bem. E agora ele está livre no mercado, tá? Só que ele divide opiniões dentro do Botafogo, porque ele joga com 3 zagueiros. E isso na cabeça do John Textor, na análise que ele fez, o John Textor acha que jogar com 3 zagueiros, o treinador é defensivo, é retranqueiro. Então o Textor vai analisar. O Textor tem medo também dessa questão de 3 zagueiros, se combina ou não com as características dos jogadores do elenco do Botafogo. Olha, dando minha opinião, essa questão de 3 zagueiros, primeiro deixa eu falar do Textor, porque a gente tem que dar um voto de confiança pro Textor também, olha eu defendendo de novo, porque todo técnico que ele escolheu a dedo deu certo no Botafogo. Mas uma coisa é o Textor entender o futebol da maneira que ele entende, e outra coisa é o técnico hoje aceitar trabalhar no Botafogo. Foi o que eu falei. Reconquistar credibilidade. Hoje o John Textor, o Botafogo está muito queimado no mercado em relação a pagar salários, a montagem de elenco, a dar autonomia ao treinador que vai chegar. Então uma coisa é o que ele pensa sobre futebol e quer
para dar uma cara ali, uma filosofia pro time do Botafogo. Outra coisa é o cara aceitar. Eu acho errado ele ficar julgando o treinador porque joga com 3 zagueiros. Entrevista o cara, vê o que dá na entrevista, faz uma entrevista com ele, pergunta para ele, porque você tirar o treinador da mira do Botafogo só porque ele joga com 3 zagueiros, aí eu acho que já é exagero do John Textor. Por exemplo, jogar com 3 zagueiros, você pode dar liberdade para os laterais subirem, dependendo do 3-5-2, você pode gerar fluidez ofensiva, você pode pegar ali, aí é uma questão do treinador saber o que faz também. Quem é o terceiro zagueiro? É um lateral que vai virar terceiro zagueiro? Ou o terceiro zagueiro é um cara de origem mesmo? Aí é outra circunstância, aí depende muito do treinador, é isso que eu tô falando, você tem que entrevistar o cara para você saber. Por exemplo, já jogamos assim, ano passado, 2024, que a gente ganhou tudo, aquele Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos, que a gente ganha de 1-0 com o gol do Tiquinho Soares, o Botafogo tava jogando com 3 zagueiros. O Marçal estava fazendo a função de 3 zagueiros, era o Arthur Jorge. A gente ganhou do Palmeiras de 1-0 com o gol do Tiquinho Soares no Brasileirão, no Newton Santos, ano passado, jogando com 3 zagueiros. Quem era o terceiro zagueiro? Era o Marçal. Então você pode, naquele jogo, o Marçal era o terceiro zagueiro, o Arthur Jorge liberou o Matheus Ponte para subir, porque ele não marca ninguém, o Luiz Henrique em cima da linha, bem ofensivo, e a gente ganhou aquele jogo. Então o Botafogo já jogou com 3 zagueiros. Por exemplo, o Botafogo vai contratar volantes, o Romão. Por exemplo, vamos supor que o Botafogo contratou o volante Romão. Você pode pegar o Romão, ele virar um terceiro zagueiro, mas na saída de bola, ele vira um volante na saída de bola. Mas ele pode ser um terceiro zagueiro também. Então assim, você pode jogar diversas formas. 3 zagueiros, 3 volantes, por exemplo, aí eu concordo com o John Textor, porque se o treinador jogar no esquema 3-5-2, se ele botar 3 zagueiros e 3 volantes, jogar na retranca, aí eu concordo que também eu não queria isso pro Botafogo. Mas ofensividade vai muito pela qualidade do elenco, pela coragem do treinador, é circunstancial. Então, assim, você tem que entrevistar o cara e ver, pô, você joga com 3 zagueiros, mas como é que é o teu esquema com 3 zagueiros? É ofensivo? Dá pra jogar ofensivo? Ou é só na retranca? Aí é uma entrevista que tem que fazer com o cara, não ficar julgando antes de entrevistar, pelo menos essa é a minha opinião. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fiquem com Deus, bom sábado. Tudo que for saindo aí sobre o Botafogo, a gente volta às 5 horas da tarde com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Eu resolvi tirar esse vídeo aqui para falar sobre treinadores, essa busca, a imprensa, os erros do Botafogo, mas aí a gente vai atualizando aí em outros conteúdos, mercado da bola também, reforços, saídas. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, você é gigante, hein? Nunca esqueça disso. Nunca esqueça que o Botafogo é gigante. Gosto mais de você do que de mim.